Olá, boa noite a todos vocês que estavam aqui esperando a gente lá no YouTube. A gente teve um pequeno probleminha com o computador, tá? O nosso computador, ele infelizmente, a cam dele acabou não funcionando, então a gente resolveu entrar aqui pelo Instagram para não atrasar mais do que a gente já tá atrasado aí uns 10 minutos. Muito boa noite a todos vocês. É muito bom estar com vocês aqui novamente. Primeira vez de 2024, certo? Esperamos que seja a primeira vez de muitas e muitas lives ao vivo. Essa live a gente tinha programado para acontecer no YouTube, porque nós agora vamos começar a movimentar outros canais para chegar até você, tá? Então, para quem estava acompanhando as postagens da semana aqui no Instagram, nós tínhamos agendado com vocês uma live com uma pergunta, né? Foi feita uma pergunta, aberto uma caixinha de pergunta, falando sobre quais seriam os desafios dos neuropsicopedagogos na atualidade. Então, hoje é pauta da nossa conversa, é tema da nossa conversa, os desafios da atuação neuropsicopedagógica na atualidade. A gente vai esperar um pouquinho, porque ainda tem gente entrando, o Instagram tá avisando as pessoas que a gente tá aqui, tá? Comunicando que a gente teve que fazer essa mudança de plataforma de última hora, porque infelizmente a cam do nosso, a webcam do nosso computador acabou não funcionando por algum motivo e a gente não conseguiu detectar aqui por quê. Foi da de última hora. Mas bem-vindas, estamos por aqui hoje para falar com neuropsicopedagogos, pedagogos, fonoaudiólogos, psicólogos, que também querem conhecer, né, um pouco mais sobre a atuação neuropsicopedagógica. E, por fim, com todos os neuropsicopedagogos, especialmente neuropsicopedagogos que estão aí, tanto na área clínica quanto na área institucional, buscando o mercado de trabalho ou já estão atuando e tem essa dúvida, né? O que eu faço quando eu tenho determinada situação? O que eu faço quando eu recebo um paciente novo, né? Que demandas aí eu posso atender? Que demandas eu não posso atender? Então, existem muitas dúvidas neste entorno aí pra gente ajudar vocês, tá bom? Ajustei a luz agora, então vamos lá. Bom, nós abrimos uma caixinha, tá, de perguntas e algumas das respostas que vieram, elas estão muito alinhadas com o que a gente vem atestando nos cursos de formação de neuropsicopedagogos, no qual a gente tem atuação aí desde 2008, tá? Então, há 15 anos, desde que a neuropsicopedagogia surgiu no Brasil, que começaram os primeiros cursos de formação na área, a gente atua como professor desse curso, como professora desse curso, certo? Então, muitas das inquietações, das inseguranças que a gente ouvia lá no começo ainda persistem, outras já estão mais elucidadas, as pessoas já estão mais tranquilas, e são dessas demandas que a gente vem falar aqui com vocês, certo? Nesse momento, então, quando a gente abre essa caixinha de perguntas, o que acontece, tá? Tem um primeiro ponto que aparece muito forte, que é a questão da visibilidade e do quanto nós temos informações acessíveis sobre a profissão, o quanto essas informações não chegam para as pessoas nas cidades, principalmente nas cidades mais longínquas, mais de interior, né? Outro ponto também é uma profissão que ainda tem muito a se construir através de pesquisa, através de trocas, através de grupos de estudo, certo? Então, um dos pontos que apareceu foi essa visibilidade, acesso às informações a respeito da profissão, tá? Que seria um dos desafios da nossa atuação, porque ninguém nos conhece, ninguém sabe o que o neuropsicopedagogo faz, né? A gente sempre precisa explicar isso para as pessoas. Então, esse é um desafio grande.
Uma outra questão é por onde eu devo começar depois de formado. Então, tudo bem concluir meu curso de clínica, e agora o que eu faço? Tudo bem concluir meu curso de institucional, e agora o que eu faço? Então, são essas perguntas que continuam aí no nosso dia a dia, depois que a gente concluiu o curso, terminou o nosso estágio e assim por diante. Outra questão é como que eu me organizo financeiramente para ser dono do meu próprio negócio. Esse é um ponto crítico e que eu tenho aprendido muito desde o final do ano passado, para falar a verdade, desde o final de 2022, quando a gente começou com o nosso projeto aqui no Instagram e foi trilhando outros caminhos dentro da área da neuropsicopedagogia. Tá? Então, eu já falei do financeiro, do por onde começar, do acesso às informações e da visibilidade da nossa profissão. Um outro ponto é ter paciência para ver os resultados do meu trabalho. E aí a pessoa que fez essa fala, talvez é uma pessoa que esteja trabalhando muito ainda com avaliação, que aí começou há pouco tempo no mercado de trabalho. Não sei se ela trabalha especificamente com intervenções, mas ao trabalhar em intervenção, já nas primeiras sessões a gente consegue ver uma evolução, certo? Principalmente quando você tem um bom planejamento de intervenção, tá, pessoal? Isso é bastante importante. Então, nós falamos aí dessa questão da ansiedade pelos resultados do trabalho também, financeiro, por onde eu devo começar, a questão da acessibilidade e visibilidade, mas tem um ponto que eu acho que é crucial, principalmente para nós, eu digo nós porque também aconteceu comigo, como escolher os instrumentos de avaliação para cada caso que eu estou avaliando ou que eu estou me permitindo avaliar, que eu estou me dispondo a avaliar. Este é um desafio que a gente encontra diariamente nos atendimentos de supervisão, tá? E nos atendimentos de mentoria, que nós temos duas modalidades de atendimento sim, tá? Apesar do Código de Ética ainda não prever a mentoria como uma atividade possível para neuropsicopedagogos, sim, as pessoas que às vezes finalizam o curso, elas não querem começar a atender já. Então, uma supervisão clínica às vezes não atende a necessidade dela naquele momento, mas uma mentoria com algumas aulas particulares a respeito da neuropsicopedagogia, pode-se dizer assim, atende. Então, a gente começou também a trabalhar neste viés desde já no final do ano passado com algumas pessoas. Esse ano intensificou um pouco, a gente está com a agenda aberta para mentoria, com a agenda aberta para supervisão, tá? Para atendimentos individualizados com todas as pessoas que finalizam o seu curso e querem esse acolhimento, né, para saber por onde começar. Então, quando você tem essa dúvida, uma boa parte dessa resposta você vai construir através de uma mentoria, tá? Ou até de uma conversa com pessoas mais experientes, ou que conhecem mais a neuropsicopedagogia há muito mais tempo que você, certo? Então, este é um dos caminhos, uma mentoria através de pessoas que estão trabalhando junto da neuropsicopedagogia em cursos de formação, como atuação clínica, com atuação institucional, tá? Então, este desafio que é por onde começar, a gente já tem uma resposta aí para você. Porque sozinho, gente, é complicado. Eu mesma, até hoje, busco os pares que são mais experientes do que eu quando surge uma dúvida, através de uma supervisão. Tá? Por quê? Porque sempre tem um caso clínico que traz uma demanda nova, sempre tem um instrumento novo para a gente aprender, e as pessoas que estão há mais tempo no mercado que nós podem nos trazer esses conhecimentos, tá? Então, esta é uma possibilidade e já é uma resposta para aquela nossa caixinha de perguntas que nós abrimos e que colocou que a inquietação dessa pessoa era por onde começar, tá? Nunca se esqueçam. Existem pessoas que podem lhe ajudar, que estão no universo da neuropsicopedagogia há mais tempo que você, certo? Este é um ponto, tá?
E aí, à medida que a gente vai batendo nosso papo aqui, que a gente vai trazendo, tá? Vários elementos que a gente elencou, a gente vai respondendo essa caixinha, tá? Do que a gente tem visto das pessoas que estão na trilha da neuropsicopedagogia, porque a gente reconfigurou, repaginou o trabalho da professora Angelita. Então, nós temos uma trilha da neuropsicopedagogia com 6 frentes diferentes para você entrar, curso, mini curso, tá? E-book, agora atendimento individualizado, se você preferir, a gente também tem, a gente abriu as agendas de março, ainda tem alguns horários, mas muito poucos, senão a gente já vai logo redirecionar para abril, tá? E o que acontece? Nesse movimento, a gente percebe que o principal ponto, tá? O principal desafio, o geralzão, né? O focal é mudança de mentalidade e mudança de comportamento. 2 linhas, 2 frentes bastante importantes. Mudança de mentalidade e mudança de comportamento. Mudança de mentalidade por quê? Porque você vai possuir um espírito, precisa possuir um espírito de pesquisador. Mesmo que um neuropsicopedagogo não se torne um pesquisador, mas o neuropsicopedagogo precisa ler as publicações científicas que reúnem os conhecimentos da neurociências aplicada à educação, psicologia cognitiva e pedagogia, formando a tríade do nosso arcabouço teórico, certo? Então, mudança de mentalidade e mudança de comportamento, focando em alguns pontos. Primeiro deles, empreendedorismo, tá? Segundo ponto, formação. Terceiro ponto, financeiro. Quarto ponto, aprender a se vender, a fazer o seu networking. E por último, lidar com os instrumentos de avaliação e intervenção. Então, deste ponto focal, que é a mudança de comportamento, tá? E de mentalidade, estão reunidos aí 5 subitens muito importantes: empreendedorismo, formação, a questão financeira que saiu na nossa caixinha de perguntas, aprender a se vender ou o networking, fazer as parcerias certas, tá? E também como eu lido com os instrumentos de avaliação e de intervenção. Então, nós temos aqui esses 5 eixos, tá? Dentro desse ponto focal do desafio, que é a mudança de mentalidade e comportamento. Vamos começar por empreendedorismo. Você se formou na neuroclínica ou na neuroinstitucional, o que você precisa ter clareza? Que quando você opta por essas 2 carreiras, inicialmente, talvez você tenha que se tornar um profissional liberal. Você tem que trabalhar por conta, como a gente fala. Vai precisar ser um microempreendedor individual. Por quê? Nem sempre você vai conseguir conciliar o seu trabalho em uma escola com a neuropsicopedagogia. Chega um momento que você consegue, mas eu conheço várias e várias pessoas que, nesse momento, estão optando por sair da sua escola e seguir só com a neuropsicopedagogia. E aí dá aquele frio na barriga, agora é hora de eu caminhar sem o meu salário fixo que vem todo mês, tá? Então, empreender é você criar diferentes frentes de trabalho que depende da sua força de trabalho, que depende do seu estudo e da sua dedicação como profissional para construir a tua carreira propriamente dita. Agora é você sendo responsável pela sua carreira e criando o seu espaço de trabalho. Quando a gente é professor, quando a gente é pedagogo, quando a gente trabalha em escola, como diretor, como coordenador, o espaço de trabalho tá pronto pra gente lá. A escola tá pronta, a minha sala de aula tá pronta, a sala de atendimento tá pronta. Na área clínica, isso não acontece e muitas vezes na área institucional também. Por quê?
Porque por mais que o neuropsicopedagogo institucional tenha aqui para as escolas, vá para as escolas, ele vai precisar de um bom projeto, ele vai precisar apresentar esse projeto nas escolas, ou seja, ele vai precisar se desenvolver dentro do quarto eixo que eu citei aqui, que é o networking, que é aprender a se vender, tá? Então, a gente tem uma questão que é de empreendedorismo, que você vai ter que aprender a ser estratégico, você vai precisar aprender a ser ousado, a bater de porta em porta para se apresentar, dizer quem você é, falar o que você faz, apresentar a sua formação, certo? Quais os resultados que já se tem hoje na sociedade referente à atuação do neuropsicopedagogo. E isso faz parte do perfil do empreendedor, tá? E para isso tudo você vai precisar delinear um bom planejamento. Então você vai precisar planejar quais são as frentes de trabalho. Palestras, atendimento clínico, intervenção, se você tiver a formação de institucional, atender grupos em escolas. Quais são os projetos que eu quero colocar aqui no meu rol de atividades? Você precisa de um bom planejamento, ser ousado, compreender qual é o mercado da sua região para poder se inserir nele. Então, o empreendedorismo, para mudar a mentalidade e falar de mudança de comportamento, empreender, para nós que somos pedagogos, professores, tá? Porque nem todo pedagogo é professor pode ser de várias outras áreas. Este é um desafio grande, certo? O outro ponto, que é a formação, tá? E aí eu já vou buscar atender até algumas perguntas que apareceram aqui no chat. Primeiro, a formação, ela atende a questão de formação inicial e a formação continuada, tá? Formação inicial é buscar cursos adequados ao código de ética da nossa profissão, que a gente acessa dentro da Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia, tá? Ah, mas a minha instituição não tem o selo da sociedade. Ela pode não ter o selo, mas se você ler os artigos de, se eu não me engano, 70, 71, 72, que são esses artigos do Código de Ética que começam a falar de como tem que se estruturar um currículo de uma pós-graduação para se ter uma formação de qualidade. Se você ler esses artigos e olhar o currículo dos cursos que tem de neuropsicopedagogia, você vai conseguir sim escolher a sua pós-graduação. E por que eu te digo isso? Eu fiz isso recentemente com o curso de TEA. Procurei instituições renomadas, procurei profissionais que conheciam o TEA, procurem neuropsicopedagogos já formados, é uma outra dica também, tá? Avaliei o currículo, olhei para o DSM-5 e disse não, é essa pós-graduação que eu quero em transtorno do espectro autista para mim nesse momento, como minha formação continuada. Tá? Então, após a formação inicial, você já sabe como buscar uma formação inicial de qualidade, busca o código de ética, dos artigos 70 para frente, vai estar lá o que pode te orientar para você escolher o melhor curso. Agora, eu quero saber de formação continuada, então vamos lá. Teve uma pergunta agorinha aqui no chat que disse assim, mas qual é a formação da trilha para a comunidade? Quando a comunidade foi pensada há mais de um ano atrás já, porque a gente já vai fazer aí 2 anos de caminhada que nós estamos divulgando a neuropsicopedagogia nas redes sociais, tá? Então lá, final de 2023, final não, foi mais ou menos no segundo semestre, tá? A gente fez uma comunidade de estudos para a gente falar de conceitos que estavam equivocados, de dúvidas que apareciam e abriu isso num curso de formação, tá? Colocou lá dentro de um curso de formação. Só que a gente percebeu que esse curso de formação não estava atendendo todas as demandas necessárias. E outra coisa, nós tínhamos dentro da comunidade de estudos já 300 horas de conteúdo por um valor muito pequeno, nem R$100 por um ano de acesso. E aí, 300 horas é quase uma pós-graduação. Uma pós-graduação tem no mínimo de 360. Você não paga por uma pós-graduação R$100. Você paga um valor muito maior. Então, a comunidade, aquilo que nós chamávamos de comunidade, dentro da trilha, virou um curso inicial, tá? E nós resolvemos
trazer a comunidade para dentro do Instagram, para dentro do YouTube e para dentro das redes sociais. E essa live de hoje, falando de conteúdo técnico, já é um início desse projeto. É conseguir trazer informações de formas gratuitas. Se vocês olharem as nossas postagens, tá? Todas elas são de conteúdos novos, atualizados dentro do Instagram, sobre conteúdos em neurociência, sobre atuação. Então, isso é um diálogo com a comunidade. E aí todo mundo responde, as pessoas perguntam, e isso vai nos motivando e dando possibilidade de atender a demanda dentro de determinado limite, tá? Gratuitamente. Quando a gente percebeu que também esse conteúdo não estava, né? A comunidade não estava dando conta de tudo que era necessário, a gente colocou estudo de instrumento, a gente colocou e-book para neuropsicopedagogo clínico iniciante, e-book para as intervenções em neuropsicopedagogia institucional. A gente foi criando outros conteúdos que estavam nos pedindo. Então essa trilha, ela é composta por esse conjunto, por e-books com algumas informações, com cursos. E por que o curso é imprescindível, gente? Eu tenho atendido muitas pessoas com mentorias e com supervisão. E tem gente que ainda acha que neuropsicopedagogia é psicopedagogia mais neurociências. Tem uma pergunta dizendo aqui, ó, o protocolo de ouro está dentro da comunidade ou dentro da trilha? Olha, se você estivesse dentro da trilha, você saberia. Esse que é o ponto. Vocês entendem porque o conteúdo tem que ter limite? Se você entrar dentro da trilha, você vai saber todos os produtos que tem lá. Tem uma rota de aprendizagem que você acessa para saber tudo que está dentro do curso, tá? Então, busquem essas informações. Por quê? Porque nós sempre dissemos que a questão do protocolo vai depender muito de cada criança atendida, de cada perfil. Tem instrumentos que as pessoas colocam como protocolo ouro, que talvez hoje não sei se seriam mais, tá? Porque a gente tem instrumentos mais atualizados. E aí, quem tem que construir o protocolo ouro é o neuropsicopedagogo no dia a dia do seu trabalho. Não adianta eu dizer para você, hoje o protocolo ouro é esse. Amanhã vai aparecer um novo instrumento. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estive na Vetor, que é uma editora de uma cidade próxima de onde eu moro, de Campinas, e eu achei um instrumento de rastreio de altas habilidades e superdotação do ano de 2022 que a gente pode usar. Por que eu sei? Porque eu fui atrás, porque eu fui pesquisar. E aí, gente, isso tem um custo. Eu saí da minha casa, eu fui para aquele lugar, eu tenho que comprar um instrumento, eu tenho que... E isso todo neuropsicopedagogo tem que fazer, tá? Então, entrando na trilha, tá? Vocês vão saber o que tem de lá de curso, os conteúdos do curso, acessem, olhem lá, procurem o nosso suporte para ter, ou deixem a sua mensagem aqui no Instagram, que a gente manda algumas informações para vocês entenderem o que é, tá? Agora, se você tem dificuldade com o seu protocolo, a supervisão é um caminho, tá? E você é livre para escolher qualquer supervisor, qualquer profissional em neuropsicopedagogia que você quiser para entender de protocolo, porque isso é uma construção. Gente, nós já falamos de empreendedorismo, estamos falando de formação. Então, nós falamos da formação inicial e da formação continuada. O outro eixo que a gente colocou aqui são os instrumentos. Só vai saber trabalhar com instrumentos quem estudar, quem pesquisar. E eu não tô falando só de leitura de artigo e de leitura de livro. Eu tô falando também de saber quais são as editoras que você pode ir atrás, quais são os locais que você tem que comprar. E aonde a gente aprende isso? No nosso curso de formação inicial. E se você não teve um curso de formação inicial que te deu isso, aí eu te indico, sim, a trilha da professora Angelita. Lá dentro tem esse conteúdo. Agora, usar instrumentos é como aprender a andar de bicicleta. Você só vai aprender fazendo. Saber qual é o teu protocolo, qual é o protocolo ouro, você só vai saber fazendo. Comprando instrumento, lendo a respeito deles e entendendo. Porque, por exemplo, um instrumento que para mim, esse instrumento de altas habilidades e superdotação, tá na minha lista para comprar.
Eu posso comprar, ler, estudar e achar que ele não precisa fazer parte do meu protocolo. Sou eu que decido. Eu sou profissional, só que eu tenho que ter maturidade, eu tenho que ter experiência para poder tomar essa decisão, conhecimento para poder tomar essa decisão. E aí, se eu estou inseguro, se eu estou ansioso, com medo de errar, você vai precisar da mão de alguém, vai precisar do supervisor, vai precisar de uma mentoria ou, de repente, buscar até um professor que possa te atender, que foi teu professor na tua pós-graduação, que possa te atender aí com as tuas dificuldades, tá? Mas esses são pontos muito importantes. Então, gente, instrumento não é igual material pedagógico, tá? Nós que somos da docência, que somos professores de diferentes áreas, tá? Ou até mesmo somos neuropsicopedagogos ou psicopedagogos que não acompanharam a evolução de alguns conceitos, de algumas ciências, como a própria neurociências, né? Que sempre está inovando, sempre está com descobertas novas, gente. O que vai acontecer? Vai achar que o protocolo é composto por atividade pedagógica, que eu posso tirar cópia, que eu posso pegar um e aplicar para todo mundo igual, tá? Que eu vou avaliar, eu tenho uma criança com suspeita de TEA, então eu vou avaliar ela só com instrumentos de rastreio de TEA, não vou avaliar dentro dos fundamentos da atuação clínica, tá? Que são 5 os fundamentos que você não pode deixar de avaliar na clínica. Vamos lá? Quais são os 5? Habilidades motoras, linguagem, habilidades matemáticas, funcionamento executivo e atenção. O teu protocolo tem que avaliar essas 5 funções, tá? Então, é muito difícil dizer qual é o protocolo ouro, porque quem não teve uma formação em que estudou esses fundamentos com profundidade, como é que eu vou falar de um protocolo ouro para ela? Não tem como. Ela vai saber o que é uma linguagem expressiva, receptiva, compreensão leitora, vai saber o que são as funções executivas, qual é a concepção de função executiva que ela tem. Então, quando a gente pensa nisso, precisa ter muito claro da onde essa pessoa vem, porque não adianta você saber qual é o protocolo ouro e não saber usar. Isso eu garanto pra você, tá? Então, continuando aqui, gente, a gente já falou sobre instrumentos. A dica do instrumento é igual andar de bicicleta. Só vai aprender comprando instrumento, lendo e treinando com pessoas, com crianças que não são seus pacientes, pode ser um sobrinho, pode ser um vizinho, pode ser o próprio filho, o seu marido, que é um adulto, mesmo que não seja da faixa etária. Por quê? Para você aprender a corrigir esse instrumento, para você aprender a ler os resultados desses instrumentos e depois fazer análise desses resultados que você teve. Né? Porque, de novo, a professora Elaine, agora eu lembrei, ela falou no nosso seminário de atuação neuropsicopedagógica uma coisa bem bacana. Nem todo neuropsicopedagogo vai ser um pesquisador, mas todo neuropsicopedagogo precisa trabalhar se pautando nos resultados das melhores pesquisas. E o que um instrumento é? O resultado de uma pesquisa. Então, se você não se propor a conhecer, e isso tem um custo, tá? Você não vai inovar. Você vai continuar com um protocolo antigo, tendo coisas novas. Vou dar um exemplo. Se a gente pegar algumas escalas gratuitas que estão por aí na internet, tá? Vocês vão ver que a maioria, ou um número significativo delas, é baseado no DSM-4. Não estão no DSM-5. Não estão baseadas, não foram atualizadas. E você está usando uma só escala gratuita para avaliar? Você está avaliando em cima do DSM-4? Aí quando o médico pegar o seu relatório, né, ou o seu encaminhamento da área institucional também, você vai olhar, não, mas espera aí, esse instrumento aqui é baseado no DSM-4, eu não posso confiar no trabalho desse profissional. E aí, como é que fica? Então, os desafios da atuação neuropsicopedagógica é mudança de mentalidade e comportamento, sim. É entender que nós precisamos ter cuidado com as questões estratégicas voltadas para o empreendedorismo, as questões de planejamento. Nós temos que cuidar da nossa formação inicial e continuada e fazer cursos sobre instrumentos, cursos de TDE2, curso para aprender a aplicar o Denver,
curso precisa. E aí, olhar para os instrumentos é um mal necessário. E você precisa olhar para a sua organização financeira e ver uma fatia dessa sua organização financeira para investir nessa sua atualização com instrumentos. Correto? Você precisa fazer isso. Por quê? Porque senão você vai ficar um profissional defasado. Aí o consultório do vizinho vai estar cheio, o seu não. Aí o seu colega neuroinstitucional vai estar com 3, 4 escolas, você com uma. Por quê? Porque você não está se atualizando, tá? Então, a organização financeira, que é um dos 5 elementos que a gente falou aqui, é isso, é você saber entender que neste contexto você vai precisar ver o que você tem de custos, o que você tem de investimentos, o que você tem de despesas, entender como faz um planejamento financeiro, como que você vai precificar os seus serviços, como precifica uma avaliação. Para precificar uma avaliação, é essencial saber pelo menos qual é o teu protocolo base, algo que vai se repetir entre a maioria dos pacientes, para você poder fazer o preço do teu pacote de avaliação ou o preço da tua intervenção. Senão, você não tem como fazer essa estruturação, entende? Então, é extremamente necessário a gente se voltar para entender um pouco de organização financeira. Para você vai alugar uma sala, tem que colocar o aluguel como custo. Você vai ter uma pessoa que vai limpar a sua sala, esse é outro custo, a conta de luz, a conta de água. O que vai ter nesse espaço? Você vai colocar café, você não vai, né? Os teus brinquedos pedagógicos que você vai comprar, jogos, tá? Tudo isso você tem que ter um valor de investimento para dividir por mês e ir entendendo como que isso vai compondo o custo de uma avaliação, como isso vai compondo o custo de uma consulta de intervenção, uma sessão de intervenção. Então, a organização financeira é importantíssima e ela vai estar junto lá com o empreendedorismo, com a questão do planejamento, tá? Eu tô atendendo uma menina linda, até ela tinha agendado comigo hoje, a gente acabou desmarcando porque ela teve um imprevisto. E ela, conversando comigo, numa das sessões de supervisão, ela trouxe um caso pra gente discutir. E ela disse assim: professora, eu preciso comprar novos instrumentos. Falei, ok, mas você sabe que esses instrumentos novos vão ter um custo. Ó, instrumento X tá custando tanto, instrumento Y tá custando tanto. Ela falou, não faz mal, professora. Eu fiz uma poupança durante 1 ano, para agora eu precisar comprar o que for necessário. Então, assim, ela estava com uma poupança pronta e preparada para que no momento que chegasse o momento certo, ela pudesse adquirir os instrumentos que fossem mais necessários. E nesse momento da supervisão, a gente disse, olha, a gente pode pensar nesse, qual é a faixa etária que você quer trabalhar? A gente pode pensar nesse. Tá? Então, é isso que a gente faz nas nossas mentorias, é isso que a gente faz na nossa supervisão. É sentar e pensar nesse planejamento, nessa questão financeira, na questão do desenvolvimento de comportamento. Eu não sei cobrar uma pessoa. Não, você vai aprender. Eu não sei vender. Você vai ter que aprender a se vender. E daí entra no networking. Quem é você? Que competências você tem? Como a tua história que te fez chegar até a neuro, como que você era vista como um profissional anteriormente dentro da área da saúde ou da educação, como professor, como psicopedagogo, como psicólogo, certo? Como que você era visto até então? Falar de você não parecendo arrogância ou que você é melhor que os outros, mas dizendo, olha, a gente tem isso aqui de bacana. Uma coisa legal, tá? Para você que fez estágio na área clínica, é dizer, olha, a minha experiência no estágio foi essa, a minha nota foi tal, o professor fez ele fez tais e tais observações positivas, que é importante que você saiba. Então, assim, são formas de você engordar, né, de você ampliar os seus argumentos na hora de você falar do que você sabe fazer como neuropsicopedagogo clínico. E como neuropsicopedagogo institucional, você tem que apresentar
O que é a neuropsicopedagogia institucional? Nós temos vários artigos científicos já publicados com os resultados de trabalhos de neuropsicopedagogos, tá? Da área institucional, para você levar como prova social de que dá certo. E de que você pode pensar num protocolo por turma, de que tem instrumentos para atendimento coletivo, certo? Então, é importante tudo isso, tá? É importante. Então, veja bem, dentro da caixinha de perguntas que a gente abriu, já vou falar da caixinha de perguntas, tá? Mas dentro da resposta focal, fazendo uma sistematização. Quais são os desafios do neuropsicopedagogo na atualidade, seja ele clínico ou institucional? Mudança de mentalidade e comportamento. Você não é mais professor, você não é mais concursado, você não está mais na escola particular como professor, você não é mais um coordenador, você não é mais um diretor, sabe? Precisamos mudar o nosso modelo mental, o nosso mindset, como alguns coachings falam, né? Então, mudar a forma de ver, a forma de estruturar, enxergar projetos de trabalho para você como um novo profissional, com uma nova carreira, tá? Esse é o primeiro ponto. Depois, você vai ter que empreender, você vai ter de ter um projeto, um planejamento, né? Vamos tirar a palavra projeto aqui, um planejamento. Você vai ter que fazer uma organização, entender em que frentes você vai trabalhar, olhar para os recursos que você tem, como que você tem para fazer, como que você vai fazer. Tem uma tabelinha muito bacana que chama 5W2H, tá? O que, por quê, como, quando e quanto dinheiro eu tenho. Você respondendo essas perguntas numa tabelinha, colocando ordem de prioridade, você consegue fazer um planejamento muito básico, muito prático para você implementar a sua carreira. Tá? Isso é importante dizer aqui para vocês, que é o que a gente sempre procura dizer para as pessoas que nos procuram em mentoria, tá? Ah, mas eu sou da institucional. Vamos lá, a gente tem um modelo de projeto para a área institucional. Inclusive, eu tive a grata satisfação de ter encontrado uma ex-aluna num evento em que eu estava em Uberaba, no congresso de Uberaba, que esse ano não vai ter, porque a Vanessa aí tá com um lindo projeto de formação fora do país, né? Mas eu encontrei essa aluna e ela disse assim, professora, eu só hoje estou trabalhando dentro de uma escola porque eu peguei o modelo do seu projeto, eu olhei para ele, eu construí dentro da minha realidade, eu apresentei e eu consegui uma vaga dentro dessa escola para trabalhar como neuropsicopedagoga. Olha que beleza. Então, de novo, gente, formação continuada, troca, é isso. E na trilha da neuropsicopedagogia, tá? Além do curso de 300 horas, que continua lá dentro à disposição de vocês, dos e-books, do mini cursos, tem essa possibilidade de supervisão e mentoria, tá? Por quê? Porque tinha essa demanda aparecendo pra gente muito, tá? E aí, como a gente já tinha dado muito conteúdo, tá? E as pessoas ainda achavam que não davam um valor muito caro por esse conteúdo, então a gente resolveu dar uma modificada, tá? Esse que é um ponto também. Porque, gente, vamos falar a verdade, você acessar um curso com uma carga horária quase que de uma pós-graduação por R$ 97,00 é muito barato, tá? Eu comprei um curso que eu fiz em 30 minutos e paguei R$ 150,00. E não tinha a mesma quantidade da carga horária. Então, assim, pessoal, o conhecimento que a gente construiu, a experiência que a gente tem, isso tem um valor agregado. E vocês, à medida que passarem os anos de experiência na neuroclínica e na neuroinstitucional, é isso que vai te dar credibilidade para aumentar o valor da tua consulta, para aumentar o valor da tua avaliação. Tá? Então, é um dos fatores, não somente ele, mas é um dos fatores, nunca esqueçam disso, tá? A gente precisa aprender a se dar valor, a olhar pra gente como alguém muito capaz, porque senão a gente não vai conseguir avançar dentro dessas duas profissões maravilhosas que a gente escolheu, que foi a neuropsicopedagogia clínica ou a neuropsicopedagogia institucional, ou as duas coisas. Tá? Então, são 3 possibilidades. Então, a gente tem
a parte de empreendedorismo, a parte de formação, a parte financeira, a parte do marketing, do networking e a parte dos instrumentos. Um ponto super importante para você, tá? Que tá pensando assim, não, eu vou começar a divulgar o meu trabalho no meu Instagram. Então presta atenção, gente. Cuidem com cor, cuidem com imagem e cuidem com erro ortográfico, gramático e de digitação, tá? Por favor. Porque se uma pessoa não sabe escrever numa rede social, ela vai saber escrever um RAM? Essa é a minha pergunta para vocês, tá? E eu tô aqui agora sendo assim um pouco enfática. Por quê? Porque eu tenho acompanhado as postagens de neuropsicopedagogos nas redes sociais e tenho me preocupado. Porque tá indo com um erro de concordância, tá indo com um erro de acento, de acentuação, erro de crase. E nós, na maioria de nós, 80% dos alunos dos cursos de formação inicial de neuropsicopedagogia são professores. Como que um professor não sabe usar crase? Não pode. Imagina você escrever um RAM não sabendo usar crase. Não dá, gente, não dá. Então, quando vocês pensarem no marketing, pensem em tudo isso, tá? A melhor cor, o melhor tipo de letra, o texto da copy. Primeiro vocês precisam entender o que é a copy, né? Que é o texto que vai debaixo do card, abaixo do card que você fez, tá? Que tá lá na sua postagem. Então, tudo isso precisa entender. Façam um curso rápido de marketing digital para vocês poderem entender. Busquem pessoas que são profissionais da área para darem uma primeira mentoria para vocês, darem umas primeiras aulas para vocês. Porque, gente, até isso depõe contra a nossa profissão. Certo? Um neuropsicopedagogo é um cientista da aprendizagem. Como que um cientista da aprendizagem não tem esse olhar e esse cuidado para escrita? Para cor, para imagem correta, certo? Para a imagem não ser tão poluída, com as fotografias, com o tipo de conteúdo que você está colocando, o que é um Instagram pessoal, o que é um Instagram profissional, sabe? A gente precisa ter esse olhar. Então, quando a gente fala aí do networking, do marketing, se vender, a rede social hoje é imprescindível. Você pode morar, sei lá, numa cidade chamada... Vamos dar um nome fictício. Vou pegar minha cidade, Guaramirim, tá? Que foi onde eu nasci, lá em Santa Catarina, uma cidade pequenininha, tá? Lá as pessoas vão procurar o teu nome no Google. E vai aparecer o teu Instagram para elas acessarem. E aí? E a qualidade da postagem? A qualidade do conteúdo? Né? Então a gente precisa ter esse cuidado também. Então, gente, é muita coisa para uma live só. Eu tô tentando dar uma grande pincelada em várias demandas que apareceram, desde dos cursos que nós temos na antiga comunidade, do que tá vindo na trilha pra gente, do que tá vindo dentro do Instagram, das perguntas que vem no nosso perfil, das mensagens que mandam pra gente por e-mail, tá? E também, como eu dei esse exemplo aí do congresso que a gente participou, e também desse trabalho com o quê? Com as supervisões e com as mentorias. E para mostrar que a nossa comunidade veio para o Instagram com bastante força, a gente abriu uma caixinha de perguntas antes desse momento aqui. E aí a gente já falou, né, da questão financeira, da organização financeira, o quanto é importante, o que a gente precisa pensar, que ela está dentro do nosso planejamento, que ela está dentro da nossa precificação, dos nossos serviços, porque o que a gente vai ganhar na nossa consulta vai compor o nosso salário no final do mês. Isso é muito importante a gente lembrar também. Tá? Então, quando você diz, meu primeiro problema agora é financeiro. É financeiro por quê? Porque você não tem dinheiro para comprar os instrumentos, se planeja para isso. Em quanto tempo você está planejando entrar na área clínica? Quanto tempo você vai juntar fazer essa poupança? Ou você vai todo mês comprar um instrumento e vai parcelar no teu cartão de crédito? Porque nós, né? Acabei de falar das questões gramaticais, né, de erros de concordância. Nós, eu e vocês, eu pelo menos, né, sempre tem a conta no cartão de crédito de algum instrumento que você comprou no mês, de algum livro que você comprou no mês, de algum recurso lúdico que você comprou naquele mês. Faça isso, por favor. Por onde começar? Que foi uma outra questão que apareceu na caixinha de perguntas. Primeiro, se você se sente inseguro,
procure alguém mais experiente que você. Às vezes aí na sua cidade tem um neuropsicopedagogo, um psicopedagogo, um psicólogo amigo seu, ou algum amigo que tem um psicólogo, um fonoaudiólogo. Converse com essas pessoas e pergunte: olha, você também começou na clínica, como que foi o teu começo? Fala pra mim. Você também, sim, primeiro faz essa conversa informal. Depois não conseguiu, vem para uma mentoria, busca um professor teu da tua pós-graduação, ou vem aqui que a gente também tem esse serviço para te atender, para te passar segurança, para te ajudar a autorregular a tua ansiedade. Porque sim, a ansiedade vai ser algo que vai estar junto com você muito, muito, muito durante o momento de empreender. E você, se não aprender a controlar essa ansiedade, pode correr o risco de não conseguir concretizar os teus projetos para essa nova carreira, tá? Então isso é muito importante. Depois, a questão da informação e da visibilidade, tá? Da visibilidade da profissão. Gente, a primeira turma de neuropsicopedagogia no Brasil é de 2008, tá? Ela tá entrando, a formação em neuropsicopedagogia em pós-graduação no Brasil tá entrando no seu 16º ano. Eu trabalhei na primeira turma, lá em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Trabalhei, se eu não me engano, como orientadora de artigo científico, metodologia da pesquisa, foi alguma coisa assim, tá? Se eu não estou enganada, posso estar, mas eu acredito que não. E eu posso dizer a vocês com total segurança que o que nós tínhamos de 16 anos atrás para hoje mudou muito, gente. Tem muito neuropsicopedagogo trabalhando. Eu vou dizer para vocês porque eu fiz um levantamento das clínicas aqui da minha cidade para eu divulgar os meus trabalhos novos, né? Tô entrando agora também no novo passo dentro da minha carreira. Fiz uma lista de escolas e uma lista de clínicas. Aqui na cidade onde eu moro, no interior de São Paulo, que chama Indaiatuba, já tem muitos neuropsicopedagogos atuando em clínica. Muitos psicos que viraram neuropsicos, muitos psicólogos que viraram neuropsicos, muitos fonoaudiólogos que são neuropsicopedagogos clínicos, tá? Ou se não tem o contexto de atuação definido, ao menos fizeram um curso só de neuropsicopedagogia para entender a base teórica dela, tá? Então, aumentou muito. Se você tá sentindo dificuldade, não sei se isso te consola, mas já foi muito pior, tá? Já foi muito, muito pior. Há 16 anos atrás aí, quando a gente começou nesse trabalho junto da Neuro, tá? E você pode fazer um bom trabalho para ajudar a divulgar. Você pode fazer um bom trabalho para ajudar a divulgar individualmente através da sua rede social, sim, sendo neuropsicopedagogo, tá? Não precisa ser algo tão estruturado, mas bem feitinho, com uma escrita bacana. Você pode, inclusive, repostar. Tem um aplicativo de repost que você pode fazer. A gente pode fazer, inclusive, uma postagem nossa explicando para você como você pode repostar conteúdo da professora Angelita me colocando em collab. E aí você pode usar os meus conteúdos me colocando em collab. Sempre lembrem disso, tá? Por quê? Porque o conteúdo que vem pro Instagram, que a gente produz também, tem um custo. Eu tenho uma equipe de marketing, que me ajuda com os cards, eu tenho uma pessoa que corrige a minha escrita, graças a Deus, meu maridão, que é professor de língua portuguesa, né? Eu tenho uma pessoa que corrige a minha escrita. Às vezes o próprio pessoal do marketing tem uma pessoa que trabalha comigo que é top, né, que sabe escrever muito bem, que sempre olha, sempre corrige, sempre coloca lá, né? Então a gente sempre tá atento a isso. Você pode fazer isso, certo? Então essa visibilidade já foi pior, a gente já avançou, mas você pode contribuir. E nos grupos de WhatsApp que você está, compartilhe o nosso conteúdo lá. Vai no nosso Instagram, compartilha o nosso conteúdo lá. Se você não tem tempo, você trabalha em alguma escola, você tem uma outra atividade além da neuropsicopedagogia, leva o nosso conteúdo, leva lá, pede pro pessoal compartilhar, curtir, junto com você. É importante. Por quê? Porque vai que tem um pai que olha aquela postagem e vai te procurar para saber e vai agendar uma consulta contigo. Você já parou para pensar? Se você é neuropsicopedagogo, não tem tempo de produzir, faz as nossas repostagens, certo? Não tem problema. Só que, não esqueça, use o aplicativo, segundo, nos coloque em collab,
tá? Porque aí eu e você ganhamos de uma forma totalmente gratuita. Esse é o ponto, tá? Que mais que nós temos aqui? Paciência. Teve uma pessoa que escreveu assim, professora Angelita, na sala de aula eu percebo que quando eu tô lá, eu vejo o resultado e o avanço das crianças com a intervenção muito mais rápido que na clínica. Não, mas espera aí, como é que você fez esse plano de intervenção então? Que você não tá vendo o resultado? Você fez conforme orienta o código de ética? Com metas iniciais, intermediárias e finais? Você conhece a reavaliação que você, como neuropsicopedagogo que trabalha os dois serviços, avaliação e intervenção, tem que fazer depois de um determinado tempo? Você sabe com quanto tempo de intervenção você precisa fazer essa reavaliação? Se você não sabe tudo isso, tem no nosso curso algumas orientações, tá? Se eu não me engano, dentro do nosso curso da trilha da Neuro tem. Só entrar lá na trilha, procurar o curso de Neuropsicopedagogia, definição, conceitos e atuação. Lá vai ter algumas orientações. E se ainda você precisar de outras orientações, eu estou à disposição para mentoria, supervisão, como a gente já falou aqui, tá? Mas sim, tem um tempo certo para fazer, tá? Você não vai ficar com uma intervenção o tempo todo. Por quê? Porque você tem que mostrar o resultado para a família. Você tem que dizer para a família, olha, a gente vai fazer um planejamento, você faz a devolutiva do RAM, apresenta o planejamento também da intervenção para ela e diz, olha, depois de tanto tempo vai ter a reavaliação, que você não cobra, tá? E aí eu vou mostrar para vocês quais foram os avanços. E aí você vai ter metas iniciais, intermediárias e finais, para você ir cumprir igual diz o código de ética, igual a gente tem, inclusive, nos livros de neuropsicopedagogia clínica, do neuropsicopedagogia institucional, da professora Rita, tá? Então, não é que você precisa ter paciência, você precisa, antes de dizer que você precisa ter paciência, você precisa compreender se você tá fazendo certo. Se você tá com os teus fundamentos de atuação muito claros para você. Se o curso que você fez te deu todos os subsídios para você atuar como neuropsicopedagogo. Isso é muito, muito, muito importante, tá? Mesmo. E, por último, tem duas pessoas que falaram, Angelita, eu não sei quais testes usar. Isso é um ponto complicado. Se você fez uma formação em neuropsicopedagogia clínica, fez estágio, saiu dali sem saber que testes você pode usar ou não, isso é complicado. Primeira dica que eu dou para você, artigo 66 do Código de Ética. Você pode usar todos os testes que são validados em população brasileira e que são os testes científicos validados em população brasileira. É isso, tá? Então, essa é a primeira orientação. Depois, como é que eu faço para saber onde estão esses testes? Você vai ter que pesquisar. Aonde? No nosso curso, dentro da trilha, a gente orienta site, a gente orienta editora, a gente inclusive diz os livros que você pode comprar para você estudar, que são os textos bases da neuropsicopedagogia, tá? Porque você precisa saber do teórico para ir pro prático, senão você não vai conseguir, tá? Mas, Angelita, por que só tem que ser teste validado? Você sabe o que é neurociências? Se você soubesse que é neurociências, você ia entender que não dá pra gente trabalhar com teste que não é validado. Porque a neurociência trabalha com evidência científica, ela resulta de evidência científica. E essa é a motriz dos nossos estudos e da nossa prática também. É uma motriz bastante importante, eu diria quase que focal. Tá? Dentro de outros pontos periféricos, essa seria quase que focal. Se você não teve essa informação no seu curso de pós-graduação, peraí, você precisa se atualizar. De novo, eu te ofereço a trilha, te falo da trilha, né? Te apresento, te ofereço, para você saber e me coloco à sua disposição também, tá? E aí, como que eu escolho esses testes? Gente, a tua anamnese é o primeiro recurso para você definir o teu protocolo. Uma anamnese bem feita vai te ajudar a fazer um protocolo de avaliação bem feito. Por isso que eu não posso dizer, olha, esse aqui é o protocolo ouro, ou esse aqui é o protocolo para todo neuropsicólogo. Não.
você vai ter que ver as características daquele teu paciente, vai ter que ouvir a família, tá? Vai ter que anotar tudo, vai ter que ver a tão famosa queixa, que eu prefiro chamar de demanda, tá? Qual é a demanda que essa família tá te trazendo? E para você descobrir essa demanda, os responsáveis, o pai, a mãe, os responsáveis, têm que te responder a seguinte pergunta: por que motivo você me procurou? O que está acontecendo? A escola te disse alguma coisa? O médico te encaminhou? O que tá... E você anotar todos os fatos. Saber da história de saúde, saber da história escolar, olhar para os fundamentos, para os 5 fundamentos que a gente falou aqui antes, entende? Então, tudo isso é muito, muito importante para você conseguir saber quais são os testes. Não adianta eu te dizer, olha, os testes são esse aqui. Eu tava olhando hoje pro meu catálogo de testes. Em linguagem, gente, é uma diversidade tão grande de instrumentos que a gente tem no mercado para as mesmas coisas, para as mesmas faixas etárias, para a mesma idade, que eu fiquei pensando, poxa, que bacana. O mesmo não acontece, por exemplo, com a questão da atenção. O mesmo não acontece, por exemplo, com a questão das habilidades matemáticas. Aí a gente já tem um pouco mais de dificuldade. Mas tem sim. Mas o que vai definir qual instrumento eu vou pegar? Vou ter que entender de padronização, de pesquisa para poder saber escolher. Eu vou ter que entender de aplicação. Qual que a aplicação é mais rápida, é mais assertiva. Entendem? E isso vocês só vão aprender na prática de vocês, tá? No estágio vocês aprendem um pouco, mas é no dia a dia do teu fazer que você vai se construindo neuropsicopedagogo e vai te aprimorando, tá? Então sim, a gente tem dicas, né? Dicas aqui para passar para vocês, orientações mais aprofundadas, mais alinhadas. Aí, de novo, gente, eu vou dizer para vocês, é comigo, online ou presencial, porque quem mora aqui na região de Indaiatuba pode contar comigo presencial já, que a gente já está com um local de atendimento definido. Se a Cíntia estiver me ouvindo aqui, Cíntia, vou te passar o endereço, porque a Cíntia já agendou comigo presencial, tá? Online, de qualquer lugar do Brasil, eu tô com gente de DDD 92, 84, 63, de vários locais do Brasil, diferentes, agendando comigo. Eu tenho uma pessoa que atende quem me envia durante o dia, se não no dia em 24 horas ela te dá o retorno, falando direitinho de valores e pagamento. É um valor que a gente fez assim, inicial, tá? Para poder atender o maior número de pessoas possíveis. Não é um valor extremamente caro, não. Fiquem tranquilos, porque eu sou professora, meu marido é professor, eu sou neuropsicopedagoga de profissão, a gente sabe o quanto custa, tá? Então, hoje uma hora online tá em torno de R$ 150, para vocês terem ideia. Não é nada absurdo, nada que não seja possível entrar aí nessa precificação dos serviços de vocês, pra gente poder trabalhar junto com vocês em qualquer lugar do Brasil, tá? Sem falar ainda que a gente começou junto de uma clínica maravilhosa, que é o Instituto Cérebro de Concórdia, Santa Catarina. Se tiver alguém aqui dessa equipe me vendo, beijo grande. A gente fez reunião na segunda noite, foi muito bacana. E lá a gente tá trabalhando com uma mentoria de equipe que tá sendo muito bacana, e vai ter uma live só sobre isso futuramente, que o professor Ivandro já conversou comigo e a gente vai trazer aqui para vocês, tá? Então, essa questão dos testes é isso, tá? Por último, na caixinha, a gente começou 19h40, a gente vai terminar 20h40 com 1 hora, tá? Angelita, qual a avaliação eu tenho que fazer para cada caso que eu atendo? Olha, eu só vou poder te ajudar nisso se eu olhar para a anamnese de cada caso que você atender. Se eu olhar para o roteiro de observação do comportamento da criança na tua primeira sessão com o teu paciente. Juntando essas informações, eu posso te ajudar a construir, né? Não vou te dizer tudo, mas a gente vai construir junto, porque tem vários elementos que compõem essa análise. Mas eu posso te ajudar a construir sim, não tem problema nenhum. Tá? O que não dá é ter um protocolo fechado para TEA, um protocolo fechado para TDAH e só aplicar aqueles instrumentos e deixar todos os outros da linguagem, da questão motora, Não, gente, não. Vem esses mais a sondagem, os inventários, as escalas dos transtornos do neurodesenvolvimento. Tá? Então eu posso, por exemplo, aplicar
o da área motora, o de linguagem, o de habilidades matemáticas, atenção e funções executivas e colocar, vamos supor, esse instrumento de altas habilidades e superdotação que eu falei para vocês que eu descobri agora e que sabe por que eu descobri? Porque eu estive na palestra da Tatiana Nakano no seminário de atuação neuropsicopedagógica, que eu não sei se vocês já estão sabendo, mas a gente já tá com save de date, né? Já tá aí com reserve a sua agenda, tá? Para início de novembro. E o valor do lote inicial a gente já divulgou que é R$147, o mesmo preço do ano passado, tá? A gente já tá trabalhando aí na programação, daqui uns dias vai sair, tá? Mas a gente só já deu essas primeiras informações para vocês já se organizarem financeiramente, que é um ponto, lembra aqui do que a gente falou, e também pensarem na reserva das datas, na reserva do tempo de vocês, porque eu sei que o tempo de vocês é dinheiro, né? Vocês têm a clínica de vocês estão na escola trabalhando, vocês estão no consultório trabalhando, então o tempo de vocês é dinheiro. Se a gente consegue se planejar, a gente vai poder deixar aquelas noites e aquele final de semana separado para ficar com a gente. Então, voltando ali pro protocolo, né? Eu boto aquele ali das altas habilidades junto, pronto. E aí eu vou fazendo as conexões entre o que eu vi com esse instrumento e com o DSM-5-TR. Raciocínio clínico puro. Então, gente, não tá difícil, tá? Só precisa treino, só precisa dedicação e só precisa estudo, tá? Esperamos, tá? Que essa live de início de ano, né? Ó, janeiro já foi, as escolas já começaram a atuar, as agendas das clínicas já começaram a rodar, passou carnaval, então, quer dizer, tudo que tem de início de ano, a gente brinca aqui no Brasil, tudo não começa depois do carnaval, então a gente optou por fazer uma live após o carnaval, né, para poder atingir o maior número de pessoas e pelo que eu tô vendo aqui no Instagram a gente tá conseguindo. A nossa ideia era inaugurar o canal do YouTube, mas não deu certo. Tá? Mas na próxima vez, quem sabe dá, vou procurar aí um expert, né? Se a gente não tem conhecimento, a gente vai buscar com quem tem, vou buscar alguém da área da TI para me ajudar, para poder entender, para fazer um ensaio. Por isso, se vocês virem o meu YouTube funcionando, sou eu que tô aprendendo a mexer. Porque, de novo, tem coisas que é igual andar de bicicleta, a gente só aprende fazendo, né? Não foi diferente com as lives no Instagram, foi assim que eu aprendi. Né? E estou aqui fazendo um trabalho já há quase 2 anos com vocês, um trabalho que a gente sabe, a gente imagina que tenha sido positivo para muita gente, a gente tem recebido muitos elogios, muitas sugestões de melhoria também, pessoal, muitas dicas, muitas sugestões do que a gente pode trazer e melhorar, tá? Então não deixem de conversar com a gente sempre. Por hoje era isso, uma horinha aí, né, pra gente ficar junto. Esperamos que tenhamos iniciado este ano com o pé direito e a gente tá aqui, ó, à disposição de vocês. Um beijo no coração, um abração muito especial para todo mundo que entrou aqui. Tem muita gente, muita gente. Eu não consegui acompanhar tudo aqui. Professora, fui sua aluna em 2021, estou trabalhando em neuropsicopedagogia clínica e a cada dia com uma demanda maior. Agradeço. Georgia, eu não tinha visto seu comentário, Georgia. Que alegria ter feito parte da sua formação e da sua vida de algum jeito. E eu espero que de alguma forma, quando você está lá, você lembre de mim, porque cada aluno para mim que consegue isso é uma vitória maravilhosa, é uma vitória sem tamanho, porque eu sempre digo que eu sou neuropsicopedagoga por uma causa de vida, mas professora eu fui por vocação divina, por missão divina. Então, para mim, tem um valor gigante esse teu depoimento. Obrigada, tá? Pessoal, beijo grande no coração de todos. É o que a gente tinha para hoje. Fiquem com Deus. E até a próxima. E para quem vai ver essa live gravada, ó, beijo também. Até mais.